Vocês já estão aí, gente? Meu Deus. Pera aí que eu já vou só beber uma aguinha aqui e a gente dá início ao vídeo, tá? Bom, vamos lá. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje vai ser desse ângulo mesmo, tá? Eu estou na cozinha, como vocês já conhecem esse ambiente. Tem uma loucinha aqui na pia pra eu estar finalizando e já dar início ao meu almoço. Mas enquanto eu tava aqui arrumando as coisas, eu tava pensando num fato que aconteceu, né, no dia que eu gravei a hidratação no cabelo. Vocês viram que eu finalizei o vídeo lá na minha sogra, no trabalho dela. E daí aconteceu uma coisa lá que me fez refletir alguns pontos assim da minha vida, né? E me deu essa vontade de falar isso pra vocês, de conversar sobre esse assunto com vocês. Tava aqui me preparando pra lavar louça, pra dar início ao almoço, né? E daí eu me peguei pensando nisso que aconteceu lá. O telefone tocou aqui, gente, então voltando. Esse fato que aconteceu lá me fez refletir em algumas coisas e eu resolvi falar com vocês sobre isso. E daí eu vou falando aqui, né, porque senão as ideias vão fugindo e depois pode ser que eu não tenha mais vontade de falar isso pra vocês. Então eu aproveitei essa vontade que veio em mim pra estar falando. E essa vontade veio agora, enquanto eu tava aqui arrumando pra começar a lavar a louça. Resolvi pegar o tripé, coloquei bem aqui em cima do fogão. Enquanto eu vou lavando a louça, já vou falando pra vocês esse fato. Bom que eu termino até mais rápido a louça. Bom, gente, tava eu lá na minha sogra, no serviço dela, naquele vídeo que vocês viram, que foi anteontem que eu postei. O trabalho da minha sogra fica próximo da rodoviária aqui de Cuiabá. E fica bem num morro, assim, alto, sabe? E as pessoas cortam um caminho da avenida pra atravessar, passa na frente do trabalho dela e chega próximo ali da rua da rodoviária já. A gente tava brincando, eu e o Heitor, só a gente ali na frente. Passou uma senhora com uma criança, deveria ter uns 8 anos mais ou menos. Então ela subiu ali pelo aquele trieiro, né, cortando o caminho. E o Heitor, muito simpático como sempre, né, cumprimentou ela, falou: "Oi tia, tudo bem?" E daí foi sorrindo, ele tava jogando pedrinha, né, daí ele parou de jogar e conversou com ela um pouquinho assim, né. Conversou não, né, falou oi pra ela, perguntou se ela tava bem, daí ela foi meio que parando, dando atenção pra ele. Virou o rosto, né, conversou, mas seguiu andando. "Oi, tudo bem? Nossa, que criança simpática, seu filho?" Falei: "Sim, meu pequeno, Heitor." Aí ela: "Ai, muito lindo ele, parabéns." E continuou andando e falando, e olhando pra trás, né? E o menininho lá na frente. Aí ela falou assim: "Aquele lá é meu neto. Aquele lá é meu neto, é eu que crio ele. A mãe abandonou." E daí quando ela falou a mãe abandonou, o menininho olhou pra trás, olhou pra mim, com um olhar bem triste, assim, sabe? Aí eu, sabe quando você não consegue responder? Eu só fiz, e não falei nada. Ela continuou, né? Ela falou assim: "Eu já sou vó, já sou vó." E foi subindo, eu falei assim: "Então tá bom, né?" E foi subindo, daí o assunto acabou. Sabe, foi um papo bem rápido, mas o que me marcou mesmo foi essa questão dela ter falado que a mãe abandonou a criança e o olhar dele pra mim, sabe? Parecia que aquele olhar tinha várias coisas falando, sabe? E daí porque mexeu comigo, gente. Vamos lá. Falar uma coisa assim bem íntima pra vocês mesmo, sabe? Aproveitar essa maratona minha de julho. Eu falei que vocês iam me conhecer um pouco mais. Então vamos lá. Eu nasci aqui em Cuiabá. E meu pai e minha mãe, eles se separaram. Eu era bebê ainda, eu deveria ter uns 3 meses ou 6, mais ou menos isso. E a minha mãe foi embora. Ela foi embora, foi viver a vida dela e me deixou com meu pai. Meu pai me criou até eu conhecer meu marido, me casar e tudo mais, né? Ele sempre viveu próximo da gente. Na verdade, eu fui criada pela minha avó. Cresci na casa da minha avó, com os meus familiares, que são os irmãos do meu pai. Então, toda a família do meu pai tem um significado muito especial pra mim, porque eu sou quem eu sou hoje devido aos cuidados que eles tiveram comigo, sabe? Eles me acolheram, bebezinha, cuidaram e são responsáveis pela pessoa que eu sou hoje, como eu acabei de falar. E nisso tudo, em volta disso tudo, meu pai sempre ali, sabe? Meu pai sempre ali por perto, morando, né, na mesma rua. A gente morava numa cidade pequena, então todo mundo conhecia todo mundo. Meu pai morava próximo.
me levava na escola, toda aquela parceria de pai e filha a gente teve, sabe? Então, assim, eu sou muito grata ao meu pai por ele ter escolhido ficar comigo, por ter me cuidado, por tudo, sabe? Não vou entrar muito nesse mérito, senão eu vou acabar chorando aqui em vez de estar falando com vocês. Mas eu sou muito grata à minha família paterna, sabe? Mas também sou grata à minha mãe. Ela escolheu, né, viver de outra forma, mas eu sou grata a ela pela vida, né? A gente tem que agradecer sempre as pessoas que deram a vida pra gente. Primeiramente a Deus, né? E sim a minha mãe, porque por mais que ela tenha ido embora, ela foi responsável por me trazer ao mundo. E eu não tive nenhuma mágoa dela, gente. Nunca tive mágoa da minha mãe, nunca pensei nela com tristeza ou com raiva, sabe? Nunca. E muita parte disso é por conta da criação que eu tive, sabe? Eu nunca ouvi meu pai falando mal da minha mãe. E até hoje, depois de tanto tempo, ele ainda fala com carinho da minha mãe. Pra vocês verem, assim, como existe diferença de trato. Por que eu lembrei disso e liguei a minha história com esse menino? Por conta da forma que a avó dele falou, sabe? Nossa, ele foi abandonado pela mãe e a criança me olhou com um olhar muito triste. Então, eu me vi numa situação assim, caramba, minha avó, meus tios, eles nunca falaram pra mim com essas palavras, sabe? Ah, sua mãe te abandonou, ela foi embora e largou você com seu pai. Eles nunca falaram isso. Todo esse tempo que minha mãe foi embora e tudo, ela sempre manteve contato, creio assim, com meu pai ou com a minha avó, porque eu sempre peguei eles conversando sobre ela. Falava assim, a mãe da Paula tá passando aqui, ela tava em São Paulo, ela morou em outras regiões, então ela se casou de novo, teve meu irmão, que é esse irmão que eu falei pra vocês no vídeo lá atrás, que depois eu vou falar pra vocês essa história também, tá? Que é o meu irmão, que ele é 2 anos mais novo que eu, ele faz aniversário também em julho, e a gente tá num contato diário, assim, sabe? A gente tá muito apegado mesmo que à distância. Então, ela saiu, separou do meu pai, foi embora, se casou de novo, teve meu irmão. Ponto. E hoje eu resgatei esse meu contato com o meu irmão, certo? Essas lembranças eu tenho, assim, bem só flash, sabe? E a lembrança mais forte que eu tenho dela é logo antes dela morrer, antes dela vir a falecer. Que foi, né, ela começou a ficar bem mais próxima, ela foi na minha cidade, se aproximou de mim, a gente conversou. Ela queria me trazer pra cá, pra Cuiabá, porque nessa época ela tava por aqui. E ela queria que eu viesse nas férias, se não me engano, né, no final do ano. E daí eles estavam conversando, né, estudando essa possibilidade. Mas infelizmente ela veio a falecer antes disso. Mas foi algo que ela conseguiu fazer, né, acho que isso aí estava sempre dentro do coração dela, que era resgatar algum tipo de laço comigo. Mas não deu tempo, né, gente? Não deu tempo. Mas assim... E daí tá, e voltamos pra história do menininho. Sobre essa questão das palavras, como as palavras ficam no seu ouvido, assim, por muitos e muitos anos. Quando a minha mãe faleceu, eu era da igreja, né? Sempre fui da igreja. E acho que na semana que ela faleceu, eu fui pra igreja e eu tava muito triste. E daí e não consegui disfarçar minha tristeza mesmo assim, mas fui pra igreja, fui orar, fui louvar. E daí tinha uma amiga da minha tia, né? Que lógico eu não vou falar o nome dela, mas pra você ver como que a palavra tem poder. Ela falou bem assim pra minha tia, nossa, a Paulinha tá tão triste, o que aconteceu com ela? Aí minha tia falou pra ela o que houve. Minha tia falou pra ela o que houve, né, que a minha mãe tinha falecido e tal. E assim, as pessoas mais próximas da minha família, né, que é da igreja, assim, que era a maioria, eles sabiam que minha avó me criou, que meu pai, né, casou com a minha madrasta. Cada um sabia, todo mundo sabia da história de vida de todo mundo da igreja, né. Então eles sabiam que eu fui criada pela minha avó e que minha mãe tinha ido embora. Mas aí, né, ela falou assim, mas por que ela tá triste? A mãe dela abandonou ela? Acho que não tem que chorar agora. Foi essa palavra que ela usou. E eu tava no banco, com a cabeça baixada. Tava vendo, porque a gente tava, acho que era no ensaio da igreja, algo assim. E eu tava com um folheto de hino, assim, na minha frente, tava baixada vendo. E ela em pé, do lado, conversando com a minha tia, e falou essas palavras.
E daí eu fingi que não ouvi o que ela falou. Só que até hoje isso martela na minha cabeça. E quando eu vi o menino, quando eu ouvi aquela avó falando aquilo pro neto dela, pra uma pessoa, tipo, era uma pessoa que ela nunca viu na vida. Qual a necessidade dela falar isso? Sabe? Não tinha sentido. E isso me pegou muito. E essas palavras dessa amiga da minha tia, elas ficam em mim até hoje. Mesmo não tendo sofrido nenhum tipo de lavagem cerebral, nada disso. Eu fui cercada de muito amor, de muito carinho, de muito cuidado. E eu sou muito grata a isso. Mas essa palavrinha lá atrás, ela ainda fica aqui, sabe? Por que ela tá chorando pela mãe dela se a mãe dela largou ela? Tipo, eu não tinha que ter sentimento pela minha mãe, entendeu? Mas sim, eu tinha sentimento. E eu descobri ali, né? Quando ela faleceu. Porque eu nunca vi ela com esses olhos. Tipo, nossa, minha mãe me abandonou, meu pai não sei o quê. Meu pai que teve que me criar, que teve que pedir ajuda da minha avó pra eu crescer, pra você virar alguém. Não, gente, eu nunca pensei dessa forma. Telefone tocando de novo. Então, assim, como eu tava falando, de coração aberto pra vocês, eu não tenho nenhum tipo de mágoa pela minha mãe. Nenhum tipo de nada, assim, de angústia, sabe? Nada, sério. Eu só tenho gratidão. E assim, gente, então, tá tudo bem comigo em relação a toda essa história minha, sabe? Então, meu pai sempre foi muito presente. E a minha família paterna sempre são os responsáveis por terem me cuidado, me criado, sabe? Então eu sou muito grata a eles. E não tenho nenhum tipo de problema em relação a isso. Mas eu fico pensando nas crianças que crescem com esse tipo de comentário. Eu creio que, assim, pra você que cria seu neto, que cria um sobrinho, seja qualquer pessoa, e você cria ele por conta disso, por conta da mãe ter ido embora ou do pai, não fica falando esse tipo de coisa pra criança, porque com certeza ele vai se tornar um adulto muito mais triste. E eu vi isso no olhar daquela criança. A avó falando aquilo, a avó falou pra mim aquilo, ela nem me conhecia. Imagino que ela não fala para os outros familiares, né? Então a criança vai crescendo com aquilo, sabe? É uma coisa muito pesada. Eu acho que é muito pesado. Então, assim, eu agradeço muito a minha família por terem... Eu até parei de lavar a louça aqui, gente. Então, mas eu sou muito grata a eles por terem me criado desse jeito. Não terem... nunca, gente, eu tô falando pra vocês com toda a sinceridade do mundo. Na minha família nunca teve esse tipo de comportamento, sabe? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eles sempre deixaram muito claro o quanto eu era amada, o quanto eu fui escolhida, essa palavra também que eu queria chegar. Então, ao invés de você falar pro seu filho, ou pro seu sobrinho, ou pra quem você esteja cuidando, ao invés de falar, nossa, você foi abandonada pelo seu pai, você foi abandonado pelo fulano, não fala assim, fala, meu filho, você foi escolhido por nós. Você foi escolhido por nós e a gente vai te cuidar, vai te dar todo o amor do mundo e você vai ser um adulto feliz e grato. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, gente. Vou terminar de lavar minha louça aqui e já começar a fazer meu almoço. E já com o vídeo finalizado, depois do almoço já vou editar ele pra estar postando pra vocês. Então, era isso que eu queria falar, tá? Fale pro seu filho ou pra quem você cuida que ele não foi abandonado, ele foi escolhido por você. Você vai dar todo o amor pra ele, vai dar todo o carinho, toda a dedicação e ele vai ser um adulto feliz e grato por tudo que ele receber, sabe? E não ficar falando esse tipo de coisa, porque isso aí marca muito. Pra vocês verem comigo, né, como aconteceu. Eu fui super bem criada, eu cresci muito bem, ninguém nunca ficou falando da minha mãe, porém, uma palavra só de uma pessoa, ela me marcou e eu lembro da pessoa falando até hoje, mas eu nunca falei nada, né, eu tinha 14, 15 anos, não lembro. Nunca falei nada, nem pra minha tia. Acho que se ela ver esse vídeo agora, talvez ela lembre desse dia. Porque na hora também eu não falei pra ela. Mas ela vai saber quem que falou também. Porque ela lembra muito bem desse dia, com certeza. Mas enfim, era isso que eu queria falar pra vocês. Terminando de lavar minha louça. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que ele não tenha ficado chato, nem melancólico, sei lá. Mas era uma coisa que tava aqui, sabe, dentro de mim. E eu queria compartilhar com vocês. Então... espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!